Boa noite, pessoal. Nessa aula nós vamos aprender um pouco sobre três tipos de variáveis na linguagem C. São elas as variáveis de escopo local, global e também temos as variáveis estáticas. Então vamos lá. Basicamente, o que define cada uma é o seu tempo de duração, a duração de sua vida e, e o escopo que ela pode ser acessada. Então vamos começar da variável local. A variável local é a que nós conhecemos mais comumente. Temos aqui, por exemplo, uma variável resultado, em que eu vou somar dois números, e logo abaixo eu vou imprimir o resultado. Bom, vamos rodar. Certo, aqui saiu 20, o resultado da soma. Bom, esse exemplo é bem simples e essa variável eu declarei dentro da função main. Então, o escopo dela ou seja, ela só pode ser acessada dentro dessa função main. Se eu tentar acessar essa variável de fora da função, eu vou ter um erro de variável não declarada, porque o escopo dela é local a essa função. Bom, podemos até fazer um teste aqui. Vou fazer um void teste local. E vamos tentar imprimir o valor dessa variável fora do main. Como vocês podem ver, temos uma variável não declarada, porque ela está fora do escopo dela, pois ela é uma variável local pertencente ao main. Bom, digamos que nesse caso eu queira acessar essa variável de duas funções diferentes. Como eu faço para compartilhar essas variáveis? Eu poderia passar um parâmetro, né? Mas tem algumas situações em que é interessante eu ter uma variável global. E é aí que entra essa necessidade. Quando eu declaro uma variável fora de qualquer função, aí ela passa a ser global. Ela pode ser acessada de qualquer lugar desse arquivo. Então eu vou fazer aqui a mesma soma em uma variável global e vamos ver se agora eu consigo acessá-la de ambos os lugares. Primeiro eu vou rodar aqui o teste local. Como vocês podem ver, o valor foi feito corretamente. Eu estou executando a função teste local aqui do main. E logo abaixo eu vou apenas copiar e tentar rodar ela aqui do main também, direto. Bom, como vocês podem ver, ela foi executada duas vezes. Então a variável global ela pode ser acessada de qualquer lugar dentro do arquivo. Já a variável local pode ser acessada dentro de qualquer lugar, ou melhor, perdão, ela pode ser acessada de qualquer lugar dentro da função em que ela foi declarada. Então, se ela for declarada, por exemplo, aqui, eu consigo executar esse código. Mas, se eu tentar acessar ela dentro do main, por exemplo, já não é mais possível, porque ela não foi declarada dentro desse escopo. E aí, nós temos ainda o terceiro tipo de variável, que é a variável estática. Ela tem, ela tem um comportamento parecido um pouco com a variável local, ou se for declarada de forma global, ela também é possível, mas o que vai mudar dela para essas duas que já foram apresentadas é o seu tempo de vida. O que acontece é o seguinte: essa variável resultado, por exemplo, ao final dessa função, depois que ela for impressa aqui na linha 6, ela vai deixar de existir. Então, se eu chamar teste local de novo, se eu fizer um loop aqui,
ela vai ser instanciada de novo, vai ser alocado um novo espaço de memória e depois vai ser impresso o resultado. Mas se eu quisesse, por exemplo, manter o valor, o estado dessa variável, eu quisesse que o tempo de vida dela não se esgotasse, ou seja, enquanto o código estivesse rodando, ela se manteria com o espaço de memória alocado. Então, eu poderia declarar ela como estática. E aí, toda vez que eu chamar essa função, ela vai manter a mesma variável para todas as chamadas da função. A gente pode fazer um teste bem simples aqui, colocando um contador. Eu vou colocar o valor inicial 0. Ela vai chamar aqui resultado mais mais. E aí nós vamos imprimir o resultado aqui embaixo. Deixa eu colocar um barra N aqui para a nova linha. E aqui eu vou colocar um loop que vai contar até 10. Vamos lá. Ok, vamos ver. Certo. Como vocês podem ver, no loop eu estou chamando a variável a cada iteração do for. Então, se não tivesse o static, toda vez que o resultado chegasse nessa linha 5, o resultado seria declarado como 0. Eu somaria mais 1, incrementaria, e aqui sairia o resultado de 1. Toda vez que eu chamasse, porque essa variável deixaria de existir. Que seria mais ou menos assim. Então, cada vez que eu chamasse novamente essa função, o valor de resultado seria apagado e seria declarado um novo valor. Como eu declaro ela como estático nesse exemplo, então ela deixa de ser uma variável que é temporária e passa a ser estática, como o próprio nome já diz. Então, a cada chamada da função, ela vai manter o mesmo valor, ela não pode ser redeclarada aqui e vai ser apenas incrementada. As alterações no valor dela serão feitas, né, mas a declaração aqui dela novamente vai ser ignorada. Então essa é basicamente a diferença dessas três. Tchau, tchau.